Anistia. PL anuncia 259 assinaturas para anistia. Vamos lá. Reinaldo, a oposição na Câmara dos Deputados conseguiu reunir as assinaturas necessárias para dar início à tramitação de um pedido de urgência ao projeto de anistia. O requerimento proposto pelo líder do PL na Casa, deputado Sóstenes Cavalcante, atingiu 259 assinaturas, lembrando que a urgência não é incluída automaticamente na pauta do plenário. Cabe ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, definir quando o requerimento será analisado. A expectativa, segundo parlamentares, é que a urgência seja oficialmente apresentada por Sóstenes Cavalcante em uma reunião de líderes no dia 24, depois de Hugo Mota voltar de uma viagem ao exterior. E o Sóstenes Cavalcante disse que esse texto, o texto da anistia, não contempla o Jair Bolsonaro. Ah, não? Aquele que foi aprovado na CCJ não contempla? Põe a fala dele aí para ficar o registro, só para eu dizer, é mentira. Eu estou com o texto aqui. Vocês vão ver na tela trechos do texto. Eu li o substitutivo do deputado Rodrigo Valadares. Rodrigo Valadares, você me obrigou a tomar um remédio contra enjoo. De tão asqueroso que é o seu texto. Você contando, fazendo resumo da história do Brasil, mas é de uma delinquência intelectual como eu raramente vi. É mentira que não contempla o Jair Bolsonaro. Eu sei, a imprensa, certa imprensa está ajudando, que está omitindo o que está no projeto. A imprensa fofinha resolveu comprar a ideia da anistia para golpista. Mas vamos lá, o que o Sóstenes disse? O texto a ser aprovado será o texto a ser debatido e aprimorado no plenário. Atualmente nós não temos um texto, não dá para falar sobre ele, Bolsonaro, se a gente não tiver o texto. O presidente Bolsonaro sequer tem transitado de julgado. Na minha lógica política, você não pode anistiar quem não tem transitado de julgado. Só se anistia quem já está condenado. Esta é a lógica do processo legislativo. O próprio presidente Bolsonaro tem falado, eu não estou condenado. Por consequência, não precisa de anistia para mim. Essa é a fala do próprio presidente Bolsonaro. Então, assim, está claro que a nossa luta, liderada pelo presidente Bolsonaro, sempre foram pensando nessas pessoas que estiveram lá no 8 de janeiro. Não, nossa luta sempre foram, não. Aí já é estuprar a língua. Nossa luta sempre foi. Né? As pessoas aí não são sujeito. Não, é mentira. É mentira. O projeto adotado, o substitutivo do Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, diz o seguinte, que ficam anunciados todos os manifestantes de 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei. Não minta. É muito feio isso. Aliás, pastor pode mentir? Não, eu sei que mente. Pastor mente, padre mente, rabino mente. Mas alguns dizem que não, né? A anistia de que trata o caput compreende crimes políticos e os conexos, a partir de 30 de outubro. Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, qualquer crime de qualquer natureza relacionado com crime político ou praticado por motivação política. Mas quem são essas pessoas? As que participarem em manifestações de que trata o caput abrange também financiamento, a organização e o apoio de qualquer natureza. É um vomitório isso aqui. Vomitório. Que tem colunista babaca engolindo. Ou sem vergonha. Ou é babaca ou é sem vergonha. Ah, não tolera divergência? Estão anistiando golpistas. Por esse texto se anistiam todos.
inclusive aqueles que fizeram o plano para matar o presidente, o vice e o ministro do Supremo. Tem deputado que assinou e nem sabe, nem leu. Aí veio só, não, o texto será aquele que for definido no plenário. Você está pedindo urgência para um texto que não existe? Sóstenes. É urgência para um texto que não existe? Quando se falar de urgência, para qual texto? Para qual texto? Enganando as pessoas assim. Aí eu leio matérias nesse jornal, naquele, e tá lá o Lídio Sólido diz que não é, o Bolsonaro está fora, e não explica para as pessoas e não conta que isso é mentira. O jornalismo ao qual eu pertenci, em nome da objetividade, diria, o líder Sóstenes falou isso, mas não é verdade. Ou os fatos são estes. Agora, ser plural, contar o outro lado, é deixar que as pessoas mintam à vontade? O texto é uma aberração. O texto anistia até crime que não aconteceu. Ainda. Todos os crimes até entrar em vigor da lei. A partir de 30 de outubro. E mais, os eleitorais também. Os eleitorais também, porque com isso pega uma interpretação alargada e aí tenta até mesmo dizer que o Bolsonaro está no lado da condenação no TSE. Vocês podem defender o que vocês quiserem, eu estou pedindo um mínimo de pudor. Digam, não estamos querendo anistiar o Bolsonaro? Sim. Pronto. Está tudo certo. Está tudo certo? Não, está tudo errado. Mas pelo menos pare de mentir. Agora, diga que eu estou mentindo, diga que não é isso. Diga que não é o texto do Valadares. Falem, não, você está mentindo, você está errado, não é o texto do Valadares. É o texto do Valadares. É o vomitório do Valadares, que se arvora em historiador no projeto. Tá achando que está lidando com quem? Não, eu sei com quem vocês acham que estão lidando. E, em certo sentido, vocês estão certos. Estão lidando com idiotas mesmo, muitos idiotas. Quando não pilantras. Consta que o Mota está tentando negociar algum meio... Olha, negocie o que quiser. Anistiar gente que tentou dar golpe de Estado. Anistiar gente que fez o que fez, que atacou as respectivas sedes dos poderes. Sob o pretexto vendido na imprensa michuruca de que as penas muito elevadas para uma minoria. Não é? Mas vai lá, o que está tentando negociar? Vai. O presidente da Câmara está negociando com o presidente Lula, lideranças políticas e ministros do Supremo um acordo para encontrar uma alternativa ao projeto de anistia. Essas são as informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. O parlamentar tenta construir um consenso entre os três poderes para reduzir a pressão pela aprovação do texto. Uma dessas alternativas estudadas é fazer ajustes no projeto de lei da anistia para prever a redução de penas em alguns casos. Outra é alterar a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito para reduzir as penas mínimas e abrir caminho para uma revisão das punições aplicadas pelo Supremo. Olha, façam isso, inclusive com desvio de finalidade, né? Porque seria o desvio de finalidade. Eu vou reduzir pena só para desfazer o que o Supremo fez? Bom, se eu sou Supremo, eu só digo o seguinte... Faça o que vocês quiserem, vai passar por aqui. E é inconstitucional. É inconstitucional. É crise que vocês querem? É crise? Enquanto o Bolsonaro fica fazendo praça
não sei o quê, e mistura um problema que é real de saúde com um pouco de martírio político. É crise que querem. Agora, o que não pode é uma súcia, é uma canalha passar a normalizar tentativa de golpe de Estado. E aí, as pessoas acabam falando impropriedades. A ministra Gleisi Hoffmann ontem, ela falou que aceitaria discutir, sim, a redução, não sei o quê, tentando fazer uma conciliação, porque tem muita gente da base do governo que assinou a urgência. Assinou a urgência para esse projeto de que eu estou falando aqui, que é o que existe. Aí a Gleisi falou, põe o vídeo da Gleisi, vai. Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto. Mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais. Isso não está explicitado. Quando a gente fala com alguns parlamentares, não sabem sobre isso. Diz, não, mas isso não é do 8 de janeiro? Não, não é do 8 de janeiro. Isso tem a ver com um substitutivo que foi apresentado e que pega todo esse período. Então eu acho que está faltando esclarecimento sobre isso. E de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país. Ao Bolsonaro, aos generais, aqueles que foram responsáveis por planejar e inclusive planejaram uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo, que previa a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. 80% da fala dela está correta. Até porque ela se refere ao projeto que realmente existe. E não à invenção do Sóstenes. Não é? Aliás, Sóstenes, sabe um dos nomes do demônio? Pai da mentira. Né? Afaste de você a gramática ruim e o pai da mentira. Agora, ela disse ali, podemos discutir em alguns casos, a fala não pegou bem no Supremo. A fala não pegou bem no Supremo e acho que o governo deveria ter ficado um pouco fora disso, embora, né, porque ela é ministra, né, 80% sim, ela falou do projeto, a coisa certa, mas esse flerte não pegou bem. Vamos lá, item C. Gleisi virou alvo de críticas por parte do STF e também por representantes do governo Lula. Integrantes do Supremo, ouvidos pelo portal G1, classificaram as declarações como um absurdo e loucura. No Palácio do Planalto, aliados de Lula lembraram que a frase não tem sentido e não teve qualquer aval do presidente da República. Porque tem uma coisa, consta que o Hugo Mota gostaria que o presidente concedesse indulto ou graça, né, para algumas pessoas. Não faz sentido isso. Porque o projeto não faz sentido. O projeto nasce de uma mentira. O projeto nasce de uma mentira. E a própria Gleisi aí veio ao público para dizer que falou coisas que não estavam muito certas. Vamos lá. Nas redes sociais ela postou um texto dizendo: quero deixar claro que eventuais revisões de pena aos réus do 8 de janeiro cabem única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, que conduz os processos. Entendo sim que esse debate pode e deve ser feito na sociedade, inclusive no Congresso, como já vem acontecendo de fato, mas sem interferir na autonomia do Poder Judiciário. Reafirmo minha crítica ao PL da anistia e seu substitutivo, que visam a impunidade de Bolsonaro e dos comandantes do golpe. São eles que manipulam a questão das penas para confundir a população e encobrir o objetivo de não pagar pelos crimes que cometeram contra a democracia. Essa frase está certa. Manipula mesmo. Inclusive a questão das penas está sendo manipulada pela própria imprensa,
por ignorância, má fé ou o que quer que seja. Ignorância do que é o processo penal, isso... Tem gente escrevendo a respeito que nem sabe quantas são as imputações penais. Né? Não sabe quantas são as pessoas processadas, não sabe quantos fizeram acordo. Né? Ignoram a questão da progressão penal. Essa questão não existe. Essa questão não existe. Essa questão é uma farsa. Essa questão só está aí porque o Bolsonaro está tentando cavar a própria anistia. E não vai. Porque se essa porcaria for aprovada, será declarada inconstitucional.